Olá, tudo bem? Meu nome é Evandro Pinto e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre um tema bastante importante, né? Sobre algum erro de conceito que as pessoas têm e por causa disso paga muito caro e os projetos nem sempre têm sucesso por causa desse problema que eu vou citar aqui. Eu vou também deixar com vocês aí 8 dicas para que você possa ter eficácia e eficiência nos seus projetos. E com isso você vai conseguir realmente agilizar seus projetos, tá? Antes de falar sobre essas 8 dicas, eu gostaria de primeiramente contar uma história para você que tem tudo a ver com isso. Uma vez eu estava visitando uma empresa cliente, e eu estava batendo um papo aí com o gerente, e ele começou a reclamar, contar a história de que estava tocando um projeto e o projeto não estava dando certo, já tinha estourado prazo, já tinha estourado orçamento, e estava perdendo a equipe, o pessoal estava querendo ir embora, todo mundo desmotivado. E eu comecei a fazer algumas perguntas com ele e para ele, e aí ele disse que estava usando ainda o processo sequencial clássico, o waterfall, né? Então eu sugeri, porque hoje todo mundo está usando o Scrum, está dando certo, o que está acontecendo? Por que você não utiliza o Scrum? Então ele disse para mim que o Scrum, lá na empresa dele, se transformou em palavrão. Aí eu dei uma risada, como assim, cara? Como é que foi que aconteceu? Me conta essa história, que deve ser muito interessante essa história. Ele contou que recebeu lá uma visita de uma empresa que dá treinamento e certifica o pessoal lá, os alunos em Scrum, né? E, enfim, eles falaram, né, prometeram que de 4 em 4 semanas eles entregariam uma porção, digamos assim, não vou nem falar de componente, entrega uma funcionalidade de valor que o usuário pode já começar a usar. E ele acreditou, né, e depois fecharam um contrato e começou o projeto. Aí eles passaram 1, 2 semanas fazendo levantamento, primeiramente um levantamento das histórias do usuário, e depois sentaram a pua, trabalhando dia e noite para cumprir essas 4 semanas e entregar um resultado de valor. E depois de 4 semanas, eles foram entregar para o usuário, e o usuário disse: peraí, isso aqui que vocês estão me entregando é muito pequeno, é muito pouco. Eu estava com a impressão que você me entregava alguma coisa assim, né? Uma coisa que eu pudesse já começar a trabalhar operacionalmente. E ele ficou bastante surpreso, né, com o resultado que eles apresentaram. Mas tudo bem, assim, vamos em frente. E depois de 3 sprints, eles conseguiram terminar uma funcionalidade inteira, né? E aí, quando foram mostrar, o pessoal, ok, legal, ok. E ele mostrou depois essa funcionalidade inteira já terminada depois de 3 sprints, que seria, por exemplo, 3 sprints de 4 semanas, eu estou falando de 3 meses, né? Muito bem. Aí mostrou para o chefe dele, né, o gerente mostrou para o chefe dele, e o chefe dele olhou, deu uma olhada e disse assim: mas peraí, mas aqui está faltando algumas necessidades que a gente tem, cara. Mas como? Eu fiz um levantamento com o usuário, a equipe disse assim, né, que tinha feito um levantamento das histórias do usuário e não falaram nada dessa necessidade. E agora, como é que vamos fazer? Digo: olha, mas você deveria ter me procurado e ter falado comigo. E aí ficou aquele problema. Então, ok, me passa aí essa lista de necessidades. Aí eles conversaram lá com o chefe do gerente e depois eles voltaram lá para a sala de desenvolvimento dele lá e começaram a desenvolver, se reuniram, né, para definir a estratégia de como resolver isso. O problema é que ao fazer
aquela análise, eles descobriram que tudo que tinha sido feito precisava ser refeito. Porque a estrutura do código, a arquitetura interna do aplicativo que eles tinham desenvolvido até então, essa estrutura não estava aceitando essas novas necessidades que o chefe do gerente tinha falado. Então eles começaram ok, vamos fazer aqui um factory, e começaram a mexer no código e foi colocando remendo aqui, remendo lá, de tal forma que quando foram apresentar o resultado para o chefe do gerente, não ficou bom. Ficou muito lento o sistema, performance ruim, e não estava bem feito. O fato é que resolveram, não conheço muitos detalhes, mas o fato é que eles abortaram o projeto. E com isso ficou assim, ficou muito chato, né? Ficou muito chato para o gerente que contratou, né? E ficou perda de tempo, esforço, e o projeto foi abortado. Agora, o que foi que aconteceu? Por que é que os meninos foram lá, levantaram com os usuários as histórias dos usuários e aplicaram todas as regras do Scrum? Era uma equipe experiente na tecnologia utilizada. Todos eles fizeram o curso do Scrum. Por que não deu certo? Não é? Aí o que? Então eu vou listar com vocês aqui os 5 problemas 5 erros, 5 falhas que a equipe, a gestão do projeto cometeram. Quais são esses aí? Primeiro, não houve uma análise do problema. Gente, preste bem atenção. Toda vida que alguém vai desenvolver um sistema é porque existe um problema. Se você não conhece o problema, o risco que você tem de falhar no teu projeto é muito grande. É o que aconteceu aí. Né? Então, não houve análise. Segundo problema que eles tiveram, não identificaram os envolvidos nesse problema. Veja só, eles conversaram somente com os usuários. Olha, dentro de uma empresa você tem 3 camadas administrativas. Uma camada operacional, onde ficam os usuários. Acima desse grupo, né, essa camada operacional, você tem acima uma camada tática ou gerencial, onde está o chefe do gerente do projeto. Né? Ele tem suas necessidades, que nem sempre são conhecidas pela camada operacional. Então, a pessoa tem que conversar com o pessoal operacional, usuários, tem que conversar com a gestão, a camada gerencial, que é a camada tática. E ainda mais, uma outra camada, que é a camada estratégica, onde ficam os diretores, que também tem outras necessidades. Então, certamente, você precisa conhecer as necessidades dessas 3 camadas. Esse foi o erro que eles cometeram. Isso, meus amigos, não quer dizer que você vai desenvolver o sistema já atendendo na sua primeira versão, já o sistema como um todo, atendendo todas as necessidades nas 3 camadas. Claro que não. Mas você poderia já montar uma estrutura, um alicerce, o design do sistema já preparado para, no futuro, aquela funcionalidade, aquela necessidade de ser atendida, já ter uma conexão para ela, né? Uma conexão já para ela, sem precisar depois, quando eu for atender aquela nova necessidade, não precisar ter que desfazer tudo que foi feito, fazer de novo. Isso é horrível, isso é horrível. Ou então eles não
eles não identificaram os stakeholders, não definiram as necessidades desses stakeholders, né, para solucionar o problema. Né? Não definiram. Não definiram um modelo de domínio. Gente, eu não consigo entender como é que se inicia um processo de desenvolvimento. Já você vai lá e conversa com o usuário e chega na mesa, já começa a batucar em cima do teclado, gerando código. Gente, o que é isso? Isso é do fim dos anos 60. Você precisa fazer um esboço. Eu não estou dizendo você usar o UML com as 13 modalidades de diagramas que tem lá no UML, mas pelo menos o diagrama de classe, quer dizer, no nível alto de abstração, que a gente chama popularmente de modelo de domínio da solução. Sem fazer isso, certamente você não vai conseguir definir uma solução, né? E depois começar a desenvolver aos poucos, sem precisar ter que voltar para fazer novamente. E definir uma estratégia, uma outra coisa que eles não fizeram. Depois que você tiver um modelo de domínio, você pode definir. Bem, eu tenho aqui o escopo, né, o domínio do meu sistema todo. Né? O que acontece? Eu vou agora escolher aquilo que é o núcleo, aquilo que é as principais funcionalidades que eu tenho, é o motor, né, do sistema, coloco lá, aí pronto, eu vou desenvolver. E depois eu vou desenvolver outras ciclicamente, expandindo a evolução de tal forma que possa vir a atender a todas as necessidades. Né? Então, o erro dele foi isso, foi começar começando o seu projeto, levantando a história do usuário, somente com a camada usuário. Né? Isso foi lamentável, lamentável. Então, aí vem aquela coisa, a culpa é do Scrum? Claro que não. O Scrum é um framework espetacular. Nunca vi, nos meus 35 anos de experiência, eu nunca vi um framework de boas práticas ter tanto sucesso como o Scrum estou tendo agora. O Rupi, longe disso, longe. É uma senhora ferramenta de desenvolvimento. Eu diria para você que ele não é uma metodologia, o Rupi. O Rupi é um framework também de boas práticas de engenharia de software. De engenharia de software completo. Precisa ter muito conhecimento para poder fazer com que o Rupi possa ser uma framework ágil. É muito complexo. Muito bem. Agora, com base nisso que eu falei com vocês, eu gostaria de falar agora os 8 fatores ou precondições, né, para que você possa ter sucesso no seu projeto. O primeiro é identificar o problema, como eu já falei. Se você não tiver o problema conhecido, você não vai conseguir resolver. Porque quando você for entregar, o cara vai dizer, peraí, mas não resolve o meu problema. O meu problema é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você fez uma coisa, mas está longe daquilo que eu preciso. Né? Porque quando você fala de problema, veja bem, se a pessoa tem um problema é porque tem uma necessidade. Se ele tem uma necessidade é porque ele tem um problema. Então, problema e necessidade está engatado um no outro. Tá? Então, ele precisa fazer isso. Primeira dica. Ache qual é o problema do negócio, e ache a sua causa raiz e depois o efeito final. E sobre isso eu não vou detalhar isso agora, porque o curso que estou lançando aí bem breve, eu vou apresentar o curso que vou falar isso aí, e você vai ficar doutores em como achar o problema e como definir uma solução a partir desse problema. Primeira dica é identificar o problema. Segunda dica, identificar os stakeholders. O que são os stakeholders? São as pessoas envolvidas pelo problema. Se você não achar esses caras, você vai interrogar, você vai entrevistar, vai fazer workshop somente com as pessoas, usuários. Porque a história do usuário, eu tenho que conversar com o usuário. Mas isso é uma pegadinha, né? Na verdade, você tem que conversar com as 3 camadas. Operacional, usuário. Chefia, gerencial, tático. E a camada
estratégica, que são os diretores. Desculpe, deixa eu tomar aqui uma águazinha, que eu estou ficando com a garrafa, estou ficando com a garganta seca. Terceira coisa. A terceira coisa, quer dizer, o terceiro fator que você precisa atender, né, pré-condição que você tem que atender, é definir quais são as necessidades do negócio que estão amarrados com o problema, como eu acabei de falar. O quarto fator, a quarta dica é identificar os processos de negócio envolvidos pelo problema. Olha, se o cara tem um problema dentro da empresa, ele certamente, sem medo de errar, aquele problema está afetando não somente pessoas, está afetando também processos de negócio. Você precisa saber quais são esses processos e que ponto dos processos estão sendo atingidos pelo problema. Se você não conhecer isso, certamente você não vai definir uma solução adequada. Está claro isso para você? Se você não visitar, não estiver lá e sentir na carne o problema dele, no nível de processos, certamente você não vai definir uma solução adequada. Preste bem atenção. Depois, foi entregar, o cara não me atende. Aí fica mais caro, muito caro. Isso é um risco enorme, que o gerente tem que estar em cima daquilo lá, e cumprir essa tarefa, né? Então você precisa definir isso. Com base nesses problemas, aí você começa. Agora eu conheço. Agora eu vou ter ideias. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou falando uma linguagem de design thinking, né? Design thinking é isso aí. Eu estou aplicando. Eu vou achando um problema e agora eu vou ter ideias. Ideias de quê? São hipóteses de soluções. E você pode alencar algumas. Aí você faz um workshop com todo mundo, coloca nesse workshop o time e você vai discutir todo mundo quais são as possibilidades de solução para você desenvolver. Então você define essa solução todo mundo junto. Quando você for entregar, não haverá surpresa, porque está todo mundo participando. Se você não envolver o stakeholder, preste atenção no que eu estou falando. Se todos os stakeholders, junto com o time de desenvolvimento, não participarem juntos, são todo mundo ali, coautores, são coautores da solução. Você tem um risco de falhar. Você pode até entregar rápido, mas uma porcaria. Né? Desculpe a palavra porcaria, mas é porque é o que eu estou falando, é uma solução sem qualidade, que não atende. Né? Aí você vai desenhar a sexta dica é fazer o desenho da solução. O que seria isso? Um diagrama de domínio, né? Agora, quando eu falo assim, é um diagrama de classe, não é aquelas classes de implementação, não. São entidades de negócio, altamente abstrato, bem lá em cima, não tem nada a ver com o que vai ser implementado, não é? A implementada segue o modelo que está nele. Né? O diagrama, o modelo de domínio é um modelo, a partir dele é que você vai se inspirar e definir como é que você vai implementar. Essa conexão da solução com o modelo é que vai garantir que a tua arquitetura, a tua estrutura que você vai montar, vai atender um requisito dos frameworks de agilidade, que é poder aceitar mudanças durante o processo de desenvolvimento. Se por acaso aparecer uma mudança e você ter que construir tudo novamente, você está cometendo um problema de engenharia de software. Está claro isso para você? Tá. Ou então é necessário você ter um desenho bem feito, um modelo
altamente abstrato, do nível conceitual. Um modelo de domínio. Dentro do processo ainda de desenhar a solução, além do modelo de domínio, você precisa definir as features. O que são essas features? São grandes serviços, são funções, mas de alto nível também de abstração. São grandes. Não chega a ser um épico e nem é uma história. Ele é talvez até maior do que um épico. Então é uma coisa assim que... No curso que eu te falei, eu vou falar bem detalhadamente sobre o que é a diferença de um tema, um épico, uma feature, uma história de usuário, tá? Então, vamos ver isso no nosso curso. Aqui eu só estou citando, tá ok? Ou então você precisa, o modelo de domínio, as features, né? E, por fim, a terceira coisa que você precisa colocar no desenho é o wireframe. O que é o wireframes? Não é protótipo de tela, não, é rabiscos. Você vai na tela, cara, nada de formalidade. Você pega aqui uma canetinha, vai na lousa e faz um esboço na lousa das telas. E qual é a sequência de tela, quais são as possibilidades de navegação que o usuário pode ter. Faça isso com o seu time e com os usuários. Eles vão te ajudar muito a fazer isso aí. Quando você for entregar, não tem surpresa, tá entendendo? Então, novamente, de novo, repetindo várias vezes. Modelo de domínio, features e wireframes, né, que são esboços de tela, não é protótipo. A sétima dica é definir uma estratégia de desenvolvimento da solução. Aí é que é legal. Eu vou, daqui uma semana, não sei, em breve, bem breve, eu vou deixar aqui para você também, fazer para você também um vídeo, né, falando um pouquinho sobre MVP, que é o Minimum Viable Product. Então você vai definir de todo aquele escopo que você fez, assim, em 2, 3 horas você desenhou a sua solução, aí você, eu vou começar juntamente com o teu usuário, juntamente com o gerente, com o chefe dele e com o diretor, aí vocês vão definir as prioridades. Vamos começar com esse conjunto de funcionalidades. Primeira versão, segunda versão vai ser essa, terceira, então você vai definir uma estratégia, um cronograma de entregas, não é? E a técnica boa é usar o MVP. O MVP ajuda muito. Em breve eu vou falar sobre isso e também no curso que eu estou lançando em breve também. E, finalmente, a oitava dica é: somente depois de tudo isso é que devemos definir o Product Backlog com as histórias dos usuários. Olha quanta coisa, você tem 7 passos antes de começar a fazer as histórias quer dizer, para você começar a fazer, enfim, identificar e licitar as histórias dos usuários. Bem, para terminar, eu gostaria de dar uma conclusão, fechando tudo isso. Todo sistema é construído para resolver problemas de negócio. Segunda conclusão, todo o sistema deve atender às necessidades do negócio. Terceira conclusão, é melhor um produto com pouca funcionalidade, mas com qualidade e que seja escalável. A tua solução tem que ser escalável. Se você não conseguir escalar a tua solução, X em cima dele, não presta. Nunca deixe, e a última, né, nunca deixe de fazer um desenho de arquitetura para orientar sua construção e a evolução dos produtos com as novas features que vão aparecendo. Com certeza, na medida que você vai entregando, aí você vai recebendo feedback, o feedback dos teus usuários, dos teus gerentes e da diretoria. Ok? Então tá bom. Se você gostou desse vídeo, por favor, eu gostaria que você desse aí um like aqui embaixo, né? Compartilhe para os seus amigos,
Por favor, também você pode também se inscrever no nosso canal e aquele sinozinho você clica lá. Né? Faça também seus comentários para ter uma ideia como é que você está entendendo, o que é que você gostaria de aprender um pouco mais. Os meus próximos vídeos eu vou fazer à medida que vocês vão escrevendo nos comentários, tá bom? Um abraço para você, foi um prazer conversar contigo. Até mais. Tchau.